senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui da minha saga. O assunto de hoje é sobrenome, ou cognome, como conhecemos aqui na Itália. Nós vamos entender como funciona a atribuição do sobrenome aqui na Itália. E eu vou aproveitar e vou responder também duas perguntas muito frequentes que me fazem. A primeira delas é preciso ter o sobrenome italiano para ter o reconhecimento da cidadania? E a segunda pergunta é: quando reconhecer a minha cidadania, o Comune vai tirar o meu sobrenome? Vai mudar o meu sobrenome de alguma forma? Bom, vamos começar então entendendo como funciona o sobrenome aqui na Itália. É simples. Aliás, mais simples do que é impossível. Na Itália, quando nasce uma criança, ela recebe o sobrenome do pai. E só o sobrenome do pai. Ponto. Simples e objetivo. Maria Rossi, casada com Giovanni Bianchi, teve um filho, Giuseppe. O filho se chamará Giuseppe Bianchi, porque Bianchi é o sobrenome do pai. Simples. Para vocês terem uma ideia, o sobrenome é tão importante aqui na Itália que ele vem antes do nome. Por exemplo, o meu nome aqui não é Fábio Barbiero, é Barbiero Fábio. Quando eu vou preencher algum documento, eu sempre, a primeira coisa que vem escrito, cognome, depois nome. Mas por que é importante? Porque ele representa a família, ele representa a origem da família a qual você pertence. Por isso que ele é tão importante. No Brasil, o sobrenome recebeu influências portuguesas, entre outros. Então, em Portugal era muito comum que as mulheres que, por exemplo, se casassem, adquiriam o sobrenome do marido. Normalmente, no Brasil, quando nasce uma criança, se coloca o sobrenome do pai, o sobrenome da mãe, às vezes o sobrenome do avô, o sobrenome da avó, o sobrenome do tio. Sem contar, por exemplo, a criação de sobrenomes que não existem. Por exemplo, neto, filho, júnior, segundo, terceiro, por exemplo, João segundo, João terceiro. Enfim, isso é muito comum no Brasil. Então existe exatamente esse choque de realidades quando a gente vem para a Itália. Se eu tenho o meu nome Maria do Carmo Gomes da Silva, versículo 3, capítulo 2. Essa senhora com metade da Bíblia no seu sobrenome e se casa com Fábio Barbiero. O filho vai se chamar Fulano Barbiero. Certo? Muito bem. Respondendo então à primeira pergunta. É necessário ter o sobrenome italiano para poder ter o direito ao reconhecimento da cidadania? Calma, para quem não entendeu a pergunta, eu explico. Meu nome é Fábio Barbiero porque o meu pai, Flávio Barbiero, casado com minha mãe, Janete Matos, resolveram, na hora de me registrar, de colocar só o sobrenome do meu pai. Tá, não sei se eles decidiram, se foi por livre e espontânea pressão do meu pai, whatever, não vem ao caso. Só sei que meu nome ficou o nome do meu pai. Porém, eles poderiam ter concordado e combinado que eu receberia só o sobrenome da minha mãe, já que o Brasil permite isso. Então, no meu caso, seria Fábio Matos. Perderia o direito à cidadania italiana? O reconhecimento à cidadania? Não! Por quê? Porque a cidadania ela é por direito sanguíneo. Ou seja, eu preciso ter uma ligação sanguínea até o meu antenato italiano. Não é uma ligação sobrenomenímia. Acho que eu acabei de criar uma palavra. Entenderam? Ou seja, não importa se ao longo das gerações você perdeu o seu sobrenome italiano originário. O direito à cidadania permanece da mesma forma, ok? Segunda pergunta. Ao ser reconhecido cidadão italiano, eu vou perder o meu sobrenome? Ou vou mudar o meu sobrenome? A resposta dessa pergunta tem que ser dividida em duas fases. Primeira resposta para essa pergunta. Não, você não perde o sobrenome que o seu pai deu no momento que você nasceu. Independente se seja o da mãe, o do pai, o da avó, o do avô, não importa. O nome e o sobrenome que você recebeu no momento do seu nascimento no Brasil não vai ser alterado na Itália. Ah, Saga, mas eu conheço o primo do cunhado do parente da minha namorada que foi para a Itália lá em 2000, só Deus sabe quando, e perdeu todos os sobrenomes. Então, isso aconteceu até meados de 2008. Eu, por exemplo, tive um cliente que, não vou dizer o nome por questões
de privacidade, que ele tinha 2 sobrenomes italianos e ele tinha 3 sobrenomes, na verdade. Então o nome dele era Fulano, Rossi, Bianchi, da Silva, só que o da Silva era do pai e o Bianchi Rossi era da mãe. Então vejam, ele fez o processo no começo de 2008. Quando o Comune terminou o processo, até aquele momento usava-se a legislação italiana que atribui o sobrenome só do pai. Então ele virou automaticamente. Vejam que interessante, ele adquiriu a cidadania italiana e perdeu os 2 sobrenomes italianos que eram da mãe. Então no caso dele ficou Fulano da Silva, que era o sobrenome do pai. O Bianchi Rossi ele perdeu. Porém, em 2008 foi emanada uma circular que proibia um oficial de comune a mudar ou alterar de alguma forma o sobrenome do requerente sem a sua própria autorização. Então, desde aquela época, não se muda e não se pode mudar. Então, se você fizer o processo num comune qualquer, que a mulher fala, mas eu vou ter que mudar. Não, diga a ela que existe uma circular de 2008 que garante a você o direito de permanecer com o seu sobrenome, por um motivo muito simples. Nessa circular diz claramente que o ato de nascimento feito no exterior, e de acordo obviamente com a legislação daquele país, deve ser transcrito da forma que foi feita. Então, vejam só que existe uma distinção. Se a criança nasce na Itália, independente dos pais serem estrangeiros, mas na Itália, segue-se a legislação italiana, ele só vai receber o sobrenome do pai. Se por um acaso, no nosso caso, estamos falando de um documento que foi produzido no exterior e é transcrito aqui na Itália, esse documento não muda, ok? Então, mesmo que eu me chamasse Fábio Matos, porque vem da minha mãe, adquirisse o reconhecimento da minha cidadania, não iria mudar meu sobrenome. Só que tem um pequeno detalhe nessa história. Mulheres que se casaram e adquiriram o sobrenome do marido. Então, digamos que por algum motivo eu tivesse me casado com a Luciana ainda no Brasil, meu nome é Fábio Barbiero, dela é Luciana Biasola, e ela tivesse adquirido o meu sobrenome, mudado. Então ela tinha virado Luciana Barbiero e estaríamos aqui felizes e contentes na Itália. No momento do reconhecimento da cidadania dela, o Comune automaticamente teria que mudar. Vejam, nesse caso não se trata de uma mudança. Pelo contrário, a cidadania italiana ela é retroativa, ou seja, nós nascemos italianos. Significa que no momento em que eu nasci, no dia 16 de julho de 1976, eu nasci italiano. Mesmo caso das mulheres. As mulheres nasceram, todos nós nascemos italianos. Independente do momento em que, durante a nossa vida, nós efetuamos o reconhecimento da nossa cidadania, ela retroage ao nosso nascimento. Portanto, uma mulher que se casou e sucessivamente mudou o seu próprio sobrenome e adquiriu aquele do marido, no momento do reconhecimento da cidadania, o sobrenome que o pai dela lhe deu é aquele correto, porque no momento do nascimento ela tinha aquele nome. Então, mulheres, fiquem atentas, vocês que vierem, que são casadas e que mudaram o nome, o sobrenome de vocês por causa do matrimônio, ao reconhecer a cidadania de vocês aqui na Itália, o sobrenome vai voltar a ser aquele originário que o seu pai e a sua mãe te deram no momento do seu nascimento. Entenderam? Então são essas pequenas nuances que ninguém pensa, ninguém tem nem ideia de que isso vai acontecer ou como isso vai acontecer aqui na Itália. Então, o objetivo de gravar esse vídeo foi até a pedido da Luciana, a gente conversando, ela me deu essa dica, ela falou assim, amor, grave e fale sobre isso e também, obviamente, sobre a grande quantidade de pessoas que me escrevem perguntando essa dúvida. Mas eu não tenho sobrenome italiano, eu preciso abrir um processo. Não precisam fazer absolutamente nada. Nada de abrir processo judicial para incluir sobrenome italiano, porque isso não vai adiantar.
porque no final das contas o comune é obrigado a colocar o sobrenome que você recebeu no momento do seu nascimento. Então, não percam tempo com isso e não se preocupe se você não tem mais o sobrenome italiano. Você é cidadão italiano desde o momento que você nasceu, basta que você consiga comprovar a ligação sua ao seu antenato italiano. Como que se faz isso? Basta rever os vídeos anteriores ou entrar na saga. Apresentar certidões de nascimento, casamento, óbito, comprovando que o antenato que emigrou ao Brasil teve o filho, que chegou até você. Ok? Espero ter sido útil mais uma vez para vocês. Não se esqueçam de clicar no joinha aqui, por favor, se você gostou do vídeo. E, principalmente, inscrevam-se no canal aqui da minha saga, porque dessa forma vocês vão ser sempre avisados quando tiver um novo vídeo. Tá bom? Abbraccio a tutti! Ci vediamo alla prossima puntata dessa grande experiência que está sendo gravar os vídeos aqui na minha saga. Um grande abraço a todos e até a próxima!